Graça e paz maravilhosa, graça e paz. Sejam todas bem-vindas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Munhoz Evangelista. E saiba que é um prazer compartilhar com a sua vida, compartilhar com o seu coração uma mensagem, uma palavra de Deus para vocês. Amém? Glórias, aleluias. Deus é fiel, Deus é maravilhoso e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Amém? Glórias, aleluias. E se você está aqui comigo, se você passou por esse vídeo, eu quero que você seja muito abençoada. Se você está desfrutando deste tempo comigo, é porque Deus tem cuidado sim da sua vida. Não importa os vendavais, não importa as circunstâncias, não importa o que acontece, Deus é fiel e Deus tem estado com você. Então aproveita que nós estamos iniciando agora a nossa live. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E já pega o aviãozinho aqui na lateral e já vai compartilhando com as amigas. Vai compartilhando com aquela pessoa que você também quer que desfrute desse tempo. Amém? Enquanto você vai compartilhando, eu vou deixar aqui o volume. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Esse louvor é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou voltar aqui a um louvor para a gente iniciar nosso dia com muita paz, com muita bênção, com muita sabedoria, né? Se você não conhece esse louvor, é de Gabriel Guedes, é um louvor maravilhoso. Ouça, se conecte com o Pai. Aos teus pés onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui eu quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus não deve nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Repete aí pra você. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me, primeiro amor, abro meu coração a ti. Aleluias! Por não ver a mim mesmo, lamento por não ver. Abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênção, eu não vim. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Aleluia! Só quero a ti, nada mais. Esse louvor, ele fala muito ao meu coração, né? Jesus não deve nada para mim, só precisamos querer a Ele, né? Nosso coração precisa queimar pela presença de Jesus.
Independente do tudo que nos acontece, independente do que o inimigo ele lança e prepara, né? Muitas das vezes querendo que a gente sejamos envergonhadas, difamadas, né? Eu não sei o que você tem vivenciado por esses dias. Muitas vezes o inimigo ele quer te lançar num calabouço de tristezas, de angústias, de decepções. Mas nesta manhã, como filha de Deus, amada, protegida por Ele, eu venho te dizer que você é uma mulher preciosa, uma mulher especial para Deus. Que mais que as setas malignas venham para querer te destruir, Deus é o seu tudo. Deus é o seu tudo. O seu tudo. Deus é o seu tudo. Deus, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos iniciar, querida. Então, eu quero que você já vai pegando a sua Bíblia. Depois nós vamos falar um pouco sobre Jó. Mas pra gente começarmos, eu quero que você pegue a sua Bíblia. E eu quero compartilhar com a tua vida, com o teu coração, lá no livro de Salmos. Antes da gente iniciarmos, vamos orar? Pai querido e Pai amado, eu entrego a cada mulher aqui presente, a cada um que vai visualizar esse vídeo em tuas mãos, Senhor. Dá-nos sabedoria e estratégia, livra-nos do mal, livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Senhor, nos ilumine, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então pega a sua Bíblia e lá no Salmo 73 diz assim: certamente é verdade que Deus é bom para Israel e para as pessoas que têm coração puro. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo. Pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Para eles, a vida é tranquila e sem preocupações. Eles têm boa saúde e estão sempre fortes. Eles não precisam se cansar e nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso exibem o seu orgulho como se fosse um colar. E a violência serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa de suas riquezas, seus olhos desejam tudo o que o seu coração imagina. São perversos por natureza. Conversam com muitos orgulho sobre as suas maldades e mentira. Fazem ameaça contra o próprio Deus e as suas calúnias se espalham por toda a terra. Por isso o povo confuso procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fossem águas puras da fonte. E ainda perguntam, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter um coração puro e ter as mãos limpas de pecado? Vejam qual foi o resultado. Sofrimento o dia inteiro e castigo a cada manhã. Se eu tivesse falado como os maus, seriam um traidor do povo de Deus. Mas realmente é muito difícil entender esse fato. O sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Então um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi a tristeza, destino reservado para os maus. Deus os colocou no caminho escorregadio, aonde eles caem na mais completa ruína. Eles são destruídos de repente, completamente por aquilo que mais temem. Quando o Senhor entra em ação, removerá esta gente da sua presença, como um sonho que esquecemos quando acordamos pela manhã. Lá no versículo 27 do Salmo 73 diz assim para mim e para você: quem despreza a Deus será destruído. Quem se afasta do Senhor será castigado com a morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção. E por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Amém? Até aqui. Então esse salmo,
É um salmo de lamento, né? Eu não sei você, às vezes a gente tem a impressão que os que roubam, os que mentem, né? Os que andam com transgressões, né? Que fazem tudo aquilo que vai né? Contra a palavra do Senhor, vivem bem, né? Vivem de festividade, que nada lhe falta, né? Então esse salmo, ele vem de encontro com a nossa vida, para que a gente possa refletir sobre isso, né? Porque esse salmo é um salmo que um justo, né? Ele teve inveja dos maus, porque os maus faziam maus, agiam de injustiça, de mentira, prostituição, de calúnia, agiam de formas que né? Iam, né? Não ia conforme a palavra do Senhor, e mesmo assim, aos nossos olhos, né, parecia que tudo ia bem para eles, né? E assim foi com a vida de Jó. E é por isso que eu quero que vocês, né, vão lá para a vida de Jó, né? Esses dias eu tenho estudado a vida de Jó, né? Tenho lido aqui sobre Jó, né? Jó, que era um homem obediente a Deus, um homem que agradava ao coração do Senhor. E muitas vezes é assim comigo e com você, né? A gente faz de tudo para andar nos caminhos do Senhor, renuncia a diversas coisas, né? E de repente a gente se sente que às vezes, muitas das vezes, Deus não está olhando para nossa vida. E Deus está falando aqui com mulheres que estão se sentindo assim. Eu quero que você renove sua fé. E Jó passou por terríveis perdas, né? Perdas terríveis, frustrante, angustiante, né? Jó passou por perdas angustiantes. Não é verdade, querida? Todas vocês já conhecem o livro de Jó, né? E ele passou por acusações também dos seus amigos, porque Jó, ele era visto como um justo juiz, como um rei, como um fiel, como Deus tudo fazia pela vida dele, e de repente ele perde tudo, né? De repente Jó se vê adoecido, né? E sem nada, não é verdade, querida? E aí que entram os amigos de Jó, aqueles amigos que ceavam na mesma mesa dele, que faziam parte dos banquetes, das festas, grandes festas que Jó fazia, de muita prosperidade, de muita riqueza. E de repente, quando essas mesmas pessoas viram que Jó estava na pobreza, estava em dificuldade, estava passando por grandes e profundas provações, esses mesmos amigos que se encontram lá no capítulo 27 em Jó, eles começam a acusá-lo. E Jó daí ele se vê perante a se defender-se das acusações dos seus próprios amigos, que antes procuravam Jó para se aconselhar, procuravam Jó, né? Porque viam Jó como uma referência de obediência e de grande fortuna e riqueza. Esses mesmos amigos que, né, que compartilhavam do banquete começaram a acusar Jó. E Jó, ele se encontra num estado que ele precisa se defender até dos seus próprios amigos, né? E mesmo perante a tristeza, a frustração, perante ao deserto que Jó estava vivenciando, porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó, lá no versículo 4 e 5 do capítulo 27, diz: enquanto eu tiver vida em mim e tiver fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não terão lugar para a injustiça e para a mentira. Nunca darei razão a vocês e continuarei afirmando que sou inocente até a minha morte. E por que Jó se referiu com essas palavras para os seus amigos? Porque os amigos de Jó já estavam achando que Jó era um pecador, um miserável, e que ele estava merecendo tudo aquilo que estava ali acontecendo.
Os próprios amigos de Jó começou a julgá-lo, a tratar a Jó com indiferença. O Jó falava, não, eu não fiz nada. Eu continuo obediente, eu continuo justo. Mentira não faz parte da minha boca, da minha fala. Jó, no versículo 6, ele diz, eu nunca abrirei mão da minha justiça. A minha consciência está perfeitamente limpa e sempre esteve por toda a minha vida. O que eu quero refletir com vocês aqui nesse capítulo 27 de Jó, que muitas vezes é assim comigo e com você, amiga. Muitas vezes nós temos certas atitudes ou a gente agimos de alguma forma, né? Muitas vezes na inocência, mas as pessoas nos julgam e querem nos acusar, né? De coisas que você nem fala assim, mas como? E foi assim com Jó. Foi assim com Jó. E se você tiver mais tempo, você desfrute dessa passagem de Jó. Porque é muito forte o que aconteceu com Jó. E Jó, ele sofreu nas acusações dos amigos, né? Dos amigos. E lá no capítulo 27, 28 e 29, Jó, ele continua a sua defesa. E ele até chega a falar assim, como tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia. Porque Jó já estava chegando ao limite, que ele não aguentava mais, né? Tanto questionamento, Jó não aguentava mais, né? Ele ser julgado pelos seus próprios amigos, ele já não aguentava mais aquela situação. E aí, lá no capítulo 29, ele sente saudade do passado, do tempo que Deus o protegia, porque ele sentiu-se que Deus já não estava mais com o olhar sobre a vida dele, que muitas coisas ruins e más estavam acontecendo. E assim é comigo e com você. Muitas das vezes a gente tem essa sensação. E aí a gente chega até a sentir saudade dos tempos bons que tínhamos vivenciado. Ele sentiu saudade do tempo que ele era forte, cheio de saúde, quando os amigos o abençoavam e compartilhavam dos seus banquetes. Ele sentiu saudade. No tempo que ele tinha lugar reservado entre os cidadãos influentes, no tempo que ele era visto como um justo juiz e rei. Então Jó, ele só desejava a morte, ele pensava, lá no versículo 18 diz, então eu pensava, minha morte chegará tranquilamente em casa. Depois de uma vida longa e bem vivida, ele pensava somente nisso. Mas o quadro da vida de Jó tinha mudado completamente. Agora os homens jovens riam dele. É forte, querida. Zombavam do sofrimento de Jó. É forte. É forte a vida de Jó. E se você não conhece a vida de Jó, é importante que você venha desfrutar do tempo de Jó. Graça e paz. E Jó passou por tempos difíceis, né? E cruéis, né? A vida de Jó ensina muito a mim e a você, né? A vida de Jó ensina muito. Bom dia, Silvia, graça e paz. E Jó continua com a sua fidelidade a Deus. Jó, ele chega perante a Deus a se humilhar, né? E ainda ele fala, Senhor, eu sou digno, eu não mereço
eu sou indigno, eu não mereço falar com o Senhor, ó Deus. Nunca poderia responder aos seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor. E Jó, ele mesmo perante todas as dificuldades, mesmo perante o confronto, o julgamento dos amigos, ele continua fiel a Deus, continua indo, levando as suas orações ao Senhor, mesmo os amigos deles achando que ele tinha pecado, que ele merecia tudo aquelas coisas ruins que estava acontecendo a ele. Jó, ele continuou fiel ao Senhor. É muito forte. E o que o livro de Jó traz para a nossa vida? É que independente das circunstâncias, independente do que nós temos vivenciado, na dificuldade ou na bonância, eu e você precisamos continuar fiel a Ele. Muitas das vezes passamos por uma fase que os amigos se afastam, os parentes se afastam, nos julgam, mas não entendem o real, o que está acontecendo. E foi assim com a vida de Jó. Ele recebeu o julgamento, a discriminação, né? Ele recebeu tudo aquilo que ele não merecia, mas ele continuou fiel ao Senhor. E que nesta manhã nós sejamos como Jó, tenhamos sabedoria em Deus e sejamos fiel ao Senhor. Independente das circunstâncias, independente de tudo que nos cerca, que eu e você possa continuar fiel ao Senhor, na doença, na miséria, na pobreza, na indiferença das pessoas conosco. O importante é que o Senhor nos justifica. O importante é que Deus conhece a sua vida, conhece a minha vida. E assim era com Jó. Deus conhecia a vida de Jó. Deus conhecia a vida de Jó, né? E Jó nos ensina muito, 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 muito. E por esses dias eu tenho lido todo Jó, né? Tenho estudado sobre a vida de Jó. E lá no capítulo 30 diz: mas agora eles zombam de mim, riem de mim. Então todos aqueles, né, que ceavam na mesa com Jó, tinham virado a costa para Jó, né? Muitas das vezes eu e você passamos por isso, né? Quando tá tudo bem, estamos rodeadas de pessoas. Como vai tudo mal, as pessoas desaparecem e eu e você se vemos sozinhas. Não é verdade? Jó passou por sofrimentos profundos. Lá no capítulo 31 diz: quando era jovem, fiz um tratado com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração. Pois se eu fizesse, qual seria a porção que eu receberia de Deus lá de cima? Que herança Deus me daria? E como me abençoaria o Todo-Poderoso lá do céu? Eu sei que Deus tem um castigo reservado para os que vivem em pecado e desgraça para os que praticam o mal. Afinal, Deus conhece perfeitamente os meus caminhos e conhece todos os meus passos. E se por acaso eu menti ou tenho sido falso ou enganei alguém, que Deus pese em uma balança justa. Ele sabe que eu não tenho culpa. Se andei fora do caminho, se o meu coração desejou com intenções impuros e o que os meus olhos viram ou as minhas mãos se contaminaram, desejo que os outros comam o que eu plantei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher ou se fiquei escondida na porta, aqui nessa mensagem, Jó, ele está se justificando que ele não tinha o porquê de estar passando por tudo que ele passou. Só que os seus amigos continuavam a repreendendo, continuavam questionando, continuavam julgando, falando. E lá no capítulo 32 é muito importante, porque diz assim, ó: os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder ao verem que, apesar de todas as explicações que lhe tinham dado,
apesar de tudo que Jó tinha se justificado, Jó insistia em dizer que era justo diante de Deus. Então Eliús, filho de Baraquel e Buzitas, da família de Arão, ficou irado com Jó porque ele justificava diante de Deus. Eles ficaram bravos ainda porque Jó se justificava diante de Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó porque acusavam Jó de ser pecador sem poderem provar esse fato. É forte, querida. É forte. Muitas das vezes, quando estamos no deserto e passamos pelo deserto, né? Somos julgadas, né? As pessoas falam. Só que quando nós temos o nosso coração em Deus, quando somos fiel nele, não importa, né? O que falam, o que pensam. O importante é o que Deus sabe sobre a nossa vida. Amém, querida? É forte. E que você tenha essa certeza em seu coração, que nós possamos ser fiel como Jó foi fiel a Deus. Que possamos nos deixar ser controladas pelos Espíritos Santo de Deus. Que nossas fraquezas sejam controladas por aquele que não erra. Amém, querida? É muito forte. É muito forte. Então, que nessa manhã você possa ter um coração em Deus, que você possa ser fiel em Deus. E que assim como Jó, sejamos homens justos. Que assim como Jó, possamos a cada dia nos desviar do mal. Que assim como Jó, nós possamos continuar trilhando o caminho que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, muito obrigada por essa reflexão e por essa palavra de hoje, Pai. Que tenhamos um coração firmado em Ti, Pai. Que tenhamos sabedoria em Ti, Senhor. Ilumina, Pai, a cada pessoa que aqui estará nesse vídeo, Pai. Que cada um desfrute, Senhor, da Tua palavra. E que cada um seja muito abençoado por Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém! Se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? E que sejamos fiéis a Deus, como Jó. Amém? Graça e paz, glórias, aleluia.